a gente aceita a coabitação para os nossos filhos, para os nossos netos? Ou para os filhos dos outros pode? Porque o caos de uma escola coabitada, quem é da educação sabe. O Estado de Minas Gerais está tão falido, está tão desgraçado, que tem que coabitar? Está sim, não, mas está sim. Não temos saída. Vamos coabitar, vamos pôr rede municipal, rede estadual junto, porque nós não temos saída. É sério? Que nós estamos nesse nível de aprofundamento de desigualdades na educação e estamos vindo aqui defender isso. É sério que nós estamos dizendo nos nossos municípios que a Constituição Federal obriga a municipalização? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Constituição Federal. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matérias educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Parágrafo 3º. Tem um parágrafo 3º, viu, gente? Tem um parágrafo 3º. A gente não pode ler só até o 2º, não. Parágrafo 3º. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Vou ler de novo. Parágrafo 3º. Os Estados, eu estou lendo a Constituição Federal, artigo 211. Os municípios, os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Qual a parte que está escrita na Constituição Federal que isso tem que acontecer? Porque essa é a mentira que é contada. Um município fala até 2025, outro até 2024, é uma loteria. Aí a gente pergunta, cadê a legislação que estabelece essa regra? Aí alguém consegue nos responder que é na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, que nem separa, né? Anos iniciais de anos finais, ensino fundamental, estabelece que é prioridade do município, dos municípios e dos estados o ensino fundamental. Quem tá retirando o parágrafo 3º da Constituição Federal? A situação dos servidores é outra dinâmica de mentiras, que vai contando para favorecer a municipalização e depois é cada um por si. Nós vamos junto lá com as professoras de Nova União, que o governo fechou a educação que atendia assentamento para fazer a municipalização, conversar com a professora que teve redução de salário, de remuneração, porque ela saiu da regência do 1º ao 5º ano. Nós vamos lá conversar com ela, porque ela procurou todo mundo depois. Aí ela bate na porta dos vereadores que aprovaram a municipalização, ninguém dá notícia. Ela bate na porta da superintendência para resolver por que ela teve essa redução de remuneração, ninguém dá notícia. Porque o problema depois fica com a pessoa. A pessoa depois vai se virar sozinha. A assessoria minha está pegando a legislação estadual, que ninguém conta para os servidores efetivos, que a qualquer tempo os servidores podem ser chamados de volta, estando em adjunção. A gente não vai contar isso para a categoria quando a gente a ilude, dizendo que essa adjunção não é até a aposentadoria, não é enquanto ela quiser ficar em adjunção. Nós vamos falar, não, fica lá pelo tempo que você quiser. A gente não vai dizer a essa pessoa que o próximo governador pode chamá-la de volta, que a legislação estadual permite que ela seja chamada de volta. Nós vamos dizer que não tem impacto de desemprego a municipalização, porque o comporta de uma rede municipal é idêntico ao do Estado, gente. Cabe o que está saindo do Estado, cabe direitinho na rede municipal, de modo que está equalizado, não tem desemprego. Sério. Sério, que a situação das ASBs no Estado, ela é a mesma de todas dos mesmos cargos equivalentes em todas as redes municipais, para a gente dar essa garantia de que não terá prejuízos, que a ASB não tem concurso. Em vigor, o governo não pretende fazer concurso. Sério que a gente está dando essa garantia? Sério que, pedagogicamente, está de boa a gente colocar professora da rede estadual, que tem 1/3 de hora atividade, numa rede municipal que não tem 1/3 de hora atividade? Pedagogicamente, isso está 100% na visão do governo e de toda a equipe gestora de superintendência e de Secretaria de Estado da Educação? Não tem problema. Sério que a gente não se importa dos municípios não terem dado conta de ter seus planos de carreira e que não deram conta, porque estão assumindo mais despesas.
Carreiras diferentes, jornadas diferentes, hora atividades diferentes. Então, assim, é muito esforço para convencer de um projeto que deu errado até o momento. Deu errado. Porque se tivesse dado certo, nós não estaríamos aqui. O projeto tinha prazo. O projeto não era para ter sendo esticado até 2023. Era um projeto para fazer o processo de municipalização dos mais de 400 municípios rapidamente. Processo que começou sem que o governo cumprisse a lei estadual de autorização prévia das câmaras municipais. Pois peguem os PowerPoints do projeto original. Era de porta fechada, em gabinete. Só depois que o Sindiúti começou a alertar que precisava passar por prévia autorização legislativa qualquer processo de descentralização, é que as câmaras municipais foram incluídas. E, paralelo a isso, o que o governo fez? Enviou um projeto de lei para a Assembleia, instituindo o mãos dadas, retirando das câmaras municipais a prévia autorização legislativa para descentralização. Projeto de lei que não foi aprovado ainda, que está... Foi desarquivado? Tem que ser desarquivado? Hã? Projeto de lei que nem existe mais na Assembleia. Ele foi arquivado com o final da legislatura. E o governo nem pediu o desarquivamento. Quem sabe depois de hoje pede, né? Porque vocês estão entrando numa jogada de recursos financeiros, de adjunção, de termo de adesão, por resolução. Mãos dadas que diz respeito à execução de orçamento do Estado. Empenho, execução, sem uma norma. É meramente uma resolução. Segurança total aos municípios. Porque eu posso trazer aqui, não é o objeto, mas eu posso trazer, ano a ano, do governo Zema, o empenhado na educação que não foi executado e cuidado. Ou seja, ele assume, tem aquela dívida mesmo. Quer que eu traga o documento do prefeito que registrou para a categoria que o que foi acertado com ele não recebeu? Porque a gente também tem. Nós estamos fazendo um balanço do Mãos Dadas, que vai ser dia 5 de julho. Já deixo o convite de novo para todo mundo. Dia 5 de julho, nós vamos fazer um balanço do Mãos Dadas a nível geral. Esse de hoje foi um compromisso que eu assumi com a categoria quando eu estive em Novo Oriente de Minas, e diante do desespero da categoria, do desespero, porque a mobilização do governo não vai abafar a realidade aqui dessa audiência. O desespero da categoria, que não é escutada, que não tem democracia nas relações, que não tem conversa com as comunidades escolares, que as comunidades escolares sabem, por terceiros, quando sabem que a sua escola está em processo de municipalização. Tem democracia, não. Quando alguma coisa é boa, não tem problema debater, não é verdade? Não tem problema dizer à comunidade que a perspectiva é a da melhora. Ninguém conversa do governo, conversa com as comunidades. As discussões começam depois que não se aprova em tempo recorde a municipalização em Câmara Municipal. Como é que foi? Em São Francisco? Projeto protocolado numa sexta para ser votado numa segunda? Constrange ninguém isso? Não é? 10 horas da manhã era a reunião da Câmara Municipal de São Francisco. Que comunidade? Deve ter sido um final de semana muito intenso de diálogo com a comunidade, né? Porque é do protocolo na sexta para votar na segunda. São João da Ponte? Tragédia. Eu estive lá. A diferença é que eu vou no chão da escola sem tapete vermelho. E converso com professores, converso com estudantes, converso com comunidade. Porque no momento que eu estive em várias escolas, ninguém sabia nada. Para onde vai, como será, qual a habitação, qual é a dinâmica. Enquanto o governo usa o dinheiro que deveria estar sendo investido na rede estadual para incentivar politicamente a adesão a Mãos Dadas. No ano, agora, nós estamos em 2023, é um pré-ano eleitoral municipal. Então, de fato, 2023 vai ser a farra do Mãos Dadas, porque é o tempo que o prefeito tem de receber o dinheiro para mostrar para o processo eleitoral de 2024. É isso que nós vamos enfrentar até agora. Não tem critério. Qual é o critério da negociação? Por que começa com 800 mil e vai para 5 milhões? Negociação, essa negociação não acontece com o Sindiúti, por exemplo, né? Começa com R$ 2.350 pagando o piso, vamos chegar a 5 mil pagando o piso. Vamos fazer mais do que o governo federal, o MEC, estabelece. Não tem critério objetivo, não é? Da negociação, como é que sai de um e pula. Mas para os prefeitos vai ser um bom negócio. Então, os prefeitos, de fato, eles vão se empenhar muito em receber esses milhões para começar a mostrar algum retorno político, ou para a sua reeleição, ou para a sua sucessão, não é? E também dos vereadores que, eventualmente, forem parceiros aí nesse processo. Comunidade
Nós devemos ter feito umas 10 audiências públicas, com comunidade. Foi com cargo comissionado de ninguém. Comunidade. Nós fizemos questão de fazer isso, de pegar a realidade de quem estava vivendo. Montes Claros, uma tragédia. Uma tragédia. Ninguém sabia responder nada. 37 escolas, não foi isso, envolvidas na municipalização? Vocês viram a audiência que nós fizemos aqui? A ausência de dados, questões que a secretaria ainda não tinha encaminhado. Como é que a gente primeiro municipaliza para depois entender o que vai ser feito? Para depois dizer o que vai ser feito? Para depois compreender qual vai ser o mecanismo de gestão para o próximo período? Não tinha nada, gente. Nós fizemos audiência aqui. Questões que não dependiam, nesse caso, da Superintendência Regional de Ensino, não dependiam da Superintendência Regional de Ensino, dependiam da Secretaria de Estado da Educação. E o que eu acho que é mais grave, e é o que eu vou mostrar ali. Quando vocês vão convencer prefeito, vocês não analisam a realidade do município. Vocês só dizem, ó, Fundeb vocês vão receber, que é óbvio, né? A matrícula, o dinheiro vai acompanhar o menino, por onde ele for. Mas vocês não sabem o que o município já investe por aluno e o que o município precisará investir, continuar investindo para manter a mesma qualidade que ele oferta hoje à sua comunidade. Não é debate do que é melhor, do que é pior. Porque essa tentativa de colocar uma rede contra a outra é extremamente cruel. Não se trata de se a gente é contra a municipalização, porque o ensino do município, a gente está dizendo que o ensino no município não é bom. A discussão não é essa. O município e o Estado têm qualidade, têm suas dificuldades, têm seus problemas, tá? tem seus méritos. Não é? Como é que vai ser o planejamento do atendimento à educação infantil? Que quando vocês ofertam a municipalização, o dinheiro é para a obra, né, gente? É obra, reforma e equipamento. O custeio fica com o município. E é isso que o município... E são essas informações que ninguém dá ao município, do custeio, do dia a dia, que vai ficar com o município, aliás, vai ficar com o próximo prefeito, né? Porque como a gente está na rota pré-eleitoral, vai avançar muito a pressão para a municipalização. E os diretores de escola do Estado que se posicionam contra e são advertidos de que, mesmo eleitos pela comunidade escolar, eles não podem manifestar opinião, não podem defender a sua escola estadual. Posso citar vários municípios que isso já aconteceu. Aliás, hoje, eu recebi de um. Então, se a gente quer antecipar aí um balanço do Mãos Dadas, nós vamos pegar ali, ó. Eu peguei emprestado os estudos. Aquele ali é de Novo Oriente, de Minas? É? Sim, mas é o de Novo Oriente? Ali, ó, primeiro, as disposições constitucionais, né? Para a gente enterrar essa teoria de que o Mãos Dadas é porque é a Constituição Federal que determina. Constituição Federal, eu li os artigos, né? Então não vou nem ler, não vou nem precisar de novo, né? Não, então está na LDB. A LDB estabelece ali, ó, incumbência dos estados definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental. Colaboração é um pouquinho diferente de obrigação, não é? Porque se o Estado não tivesse a previsão constitucional de receber matrículas no ensino fundamental, ele não receberia Fundeb por essas matrículas, né? Então, vamos lá, vamos... Ali está dizendo, a gente pode passar, porque como eu fiz a leitura da Constituição Federal, para que a gente não tenha mais nenhuma dúvida, nunca mais... Não, agora falta, pode voltar. Porque a gente não tenha nenhuma dúvida. Ali é exatamente o que eu acabei de dizer, né? Sobre os recursos do Fundeb, que, portanto, o Estado recebe recursos do Fundeb pelas matrículas do ensino fundamental. Então, vamos parar de tentar convencer o município pelo argumento errado, dizendo que a obrigação é do município e não do Estado com o ensino fundamental. É do município e é do Estado. A gente precisa arrumar outro argumento, não uma tentativa de distorcer a Constituição Federal, quer dizer, rasgou a Constituição Federal, né? Porque a Constituição Federal não estabelece isso. Podemos seguir? Esse estudo vai ficar no site da Assembleia, então fica disponível para todas as pessoas acompanharem. Pode seguir, vou continuar seguindo. Desculpa. Ali, ó. Esse estudo, por exemplo, é de Novo Oriente de Minas. Em caso de adesão ao projeto Mãos Dadas, não pode parar um pouquinho. A Rede Municipal de Ensino de Novo Oriente de Minas aumentará em 26% o total de alunos atendidos no ensino fundamental. Então, ele vai ter todas as matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental a ser municipalizadas. O que hoje é do município são dados do censo escolar, não é isso? Dos anos iniciais, o município 512, da rede estadual 133, e o que representaria o aumento com a municipalização. Aí, agora, pode seguir. Aqui vai dizer as fontes de recursos, né? Uma fonte de recurso do próprio Estado, transferência de recursos. Essa questão é uma questão que ela é importante, pode passar, porque sempre
Aí aqui, a secretaria está aqui, pode parar aí. A secretaria está aqui, mas todos as situações de municipalização que eu já acompanhei, os recursos sempre são para obras, reforma, né? Construção ou equipamentos, também tem para equipamentos. Não tem recursos de custeio. E esse é o dia seguinte para o município. Né? Eu acho que foi muito importante o governo Zema ter evoluído e parado de comparar com o Ceará, né? Como se nós e o Ceará tivéssemos a mesma extensão territorial, o mesmo número de municípios, o mesmo avanço, né, em relação salarial dos profissionais e da carreira, como se pudesse comparar um Estado com o outro. Né? Mas há uma diferença fundamental na questão do processo do Ceará, porque o Estado dividiu receita. O Estado dividiu receita. Os municípios passaram a ter mais receita permanente, coisa que, em Minas Gerais, o governo Zema está repassando despesa. Só a despesa, né? Porque é só a despesa. Poderiam ter copiado o Ceará, né, em relação a isso. Mas nem o ICMS educacional nós conseguimos avançar aqui. Né? O governo teve 2 anos para regulamentar o ICMS. Eu não consigo nem explicar para vocês como é que 2 anos o governo Zema teve para regulamentar o ICMS educacional, de 2020 a 2022, não regulamentou. Municípios tiveram prejuízos em 2022, terão prejuízos esse ano, e, quem sabe, esse ano, com muita fé, a gente consegue fazer essa regulamentação do ICMS educacional. Ali, ó, aquela parte colorida está dizendo o seguinte: não há garantia. Essa é a parte que ninguém fala, né, para as câmaras municipais e para os municípios, então eu vou falar. Não há garantia que este recurso seja, de fato, transferido para as prefeituras, pois, como o próprio governo informou, é o projeto de lei do Mãos Dadas, a transferência de recursos depende de disponibilidade financeira e orçamentária. Com a municipalização, o Estado é obrigado a repassar às prefeituras todos os recursos que recebeu decorrentes do número de matrícula. Isso significa que a receita do Estado, que financia a educação, reduzirá. Essa parte também que eu não consigo compreender, como a gente tem uma equipe da educação que joga contra a educação.